Está no ar o seu Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Seja muito bem-vindo. Nós estamos terminando a nossa temporada sobre os 10 mandamentos e hoje vamos estudar o último tema, que não é mais o 10º mandamento, porque o 10º mandamento nós estudamos semana passada. Hoje nós vamos estudar um tema que vai arrematar tudo isso. Nós vamos entender na Bíblia por que nós devemos ser fiéis aos mandamentos de Deus. Por que nós devemos obedecê-los? Vamos entender que a obediência não é contrária à graça de Deus, mas pelo contrário, ela é consequência da graça de Deus. E você vai poder entender que lei e graça estão juntas, unidas, e são atributos do caráter de Deus. Então fica aí com a gente, porque vai valer a pena ficar nesse nosso último episódio. E falando em último episódio, hoje é dia de despedidas, né, gente? Muito bom ter vocês aqui, Paula, Tatiana, Gilvan. Eu aprendi o nome de todo mundo. Gilvan, pastor Francisco, Rosana, Jonatas, Isana e Abner. Foi muito bom ter vocês. A convivência aqui fora do ar também foi muito legal. E eu desejo que Deus continue abençoando vocês e continue crescendo na Bíblia, né? Estudando a Bíblia para que a gente possa crescer na palavra todos os dias. E você de casa também, continue crescendo na palavra de Deus, estudando todo dia, para você poder aprender mais sobre o que Jesus quer de você. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela vida, agradecer porque o Senhor nos dá o privilégio de termos a tua palavra em nossas mãos e agradecer por toda essa temporada na qual estudamos os 10 mandamentos, Senhor Deus, e pedimos também a mesma ajuda, a mesma iluminação do Espírito sobre a nossa mente para o tema de hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O nosso tema de hoje é salvação e fidelidade. Né? A gente conversou lá no primeiro episódio dessa temporada que algumas pessoas colocam em oposição a graça e a lei de Deus. Né? Colocam em oposição a fé e as obras. E no mundo cristão, de maneira geral, você escuta, às vezes, assim, olha, se você fala da graça de Deus, você não precisa falar da lei. E se você está falando da lei, você esqueceu a graça. Né? E a gente escuta essas coisas e fica perguntando de onde a pessoa tirou isso. Porque na Bíblia, a lei e a graça estão juntas. Aliás, nós vimos lá no primeiro episódio que antes de colocar os 10 mandamentos, Deus fez Ele lembrou o povo da sua graça. É por causa da graça de Deus que nós temos os 10 mandamentos. Aliás, essa dicotomia, essa separação entre fé e obras, lei e graça, ela não é bíblica, você não encontra em lugar nenhum da Bíblia. Você encontra isso na filosofia grega, no pensamento platônico que dividia o mundo material do mundo espiritual, e isso foi sendo infiltrado na teologia cristã ao longo das eras, ao longo dos anos, ao longo das décadas, e chegou até nós como uma disfarçada de teologia, né? Mas não é teologia bíblica, é filosofia platônica. Essa ideia de que aquilo que eu faço está separado daquilo que eu creio. Ou a graça está separada da lei, ou a fé das obras. Não, na Bíblia, a fé e a obra são duas faces da mesma moeda. Aliás, Tiago falou que a fé sem obras é morta. Né? Então, a gente precisa entender como se relacionam esses dois conceitos aqui, a salvação e a fidelidade. Será que a salvação depende da fidelidade ou a fidelidade depende da salvação? Vamos lá. Eu começo com essa frase aqui, ó. Nós somos salvos por ou não somos salvos por nossa fidelidade, mas para sermos fiéis. E aqui já é um primeiro ponto para a gente entender, você de casa também. Nós não somos salvos por nossa fidelidade. Nós somos salvos por quem? Por Cristo. Qual é o único motivo da nossa salvação? Jesus Cristo, o seu sacrifício, o que ele fez. Nós não somos salvos pela nossa fidelidade, mas nós somos salvos para sermos fiéis. A gente vai ver isso na Bíblia. A salvação, portanto, é baseada na obra e nos méritos de Cristo. E eu não precisa nem ler esse texto, que talvez você saiba decorado, mas João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação se dá quando a gente coloca a nossa fé em Jesus, nos méritos dele. Porque a salvação, amigos, ela tem um preço, mas esse preço foi pago por Jesus. A gente gosta muito de dizer assim, a salvação é de graça, né? Mas a salvação não é de graça. A salvação é pela graça. Porque a salvação custa muito. Muito. A salvação custou o sangue, a vida do Filho de Deus. E a gente precisa entender isso, que a salvação não é de graça. Houve um custo. Aliás, Jesus falou isso quando ele estava na cruz. Vai lá em João, capítulo 19. Deixa eu ver se é o 19 aqui. João, capítulo 19, versículo 30. João 19, 30, exatamente. João 19, 30. Olha o que Jesus falou na cruz. João 19, 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O que significa essa expressão está consumado? Ela é a tradução para o português da palavra grega tetelestai. E o que é tetelestai? Tetelestai é está pago. Pago. Ou seja, Jesus, quando ele estava na cruz, um pouco antes dele morrer, ele se referindo ou se dirigindo ao Pai, ele diz, está pago. Está pago o quê? A dívida que nós adquirimos com Deus lá no Éden, quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, comeram daquele fruto proibido, mas não só isso, a dívida que nós temos com Deus por causa dos nossos pecados. Porque a gente não vai morrer, se nós formos condenados no final dos tempos, nós não seremos condenados por causa do pecado de Adão e Eva. Nós seremos condenados por causa dos nossos pecados. Então, quando Jesus morre na cruz, ele diz assim, está pago, tetelestai, está consumado na nossa tradução, ele está dizendo que ele pagou o preço do nosso pecado, da nossa salvação, o preço da nossa salvação. Então, amigos, a salvação não é de graça. Você de casa precisa entender isso, a salvação não é de graça. Há um preço a ser pago pela salvação. A questão é que esse preço foi pago por Cristo. Agora parece que a gente sofre um pouco daquela síndrome que diz assim, olha, se é de graça a gente desvaloriza, né? E geralmente é assim, né? Coisas de graça a gente desvaloriza, né? Então a gente diz assim, não custou nada para mim, então vou lidar com esse negócio da salvação de qualquer maneira. Não custou nada para a gente, mas o preço pago por Jesus foi um preço que nós nunca conseguiríamos pagar. E isso deveria gerar em nós um sentimento de gratidão gigante. Por quê? Porque se dependesse de nós, nós estaríamos perdidos. Tá? Efésios 2, 8 a 10, ele é o texto bíblico do qual eu tirei aquela nossa primeira afirmação de hoje. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Esse é o processo de salvação, a graça mediante a fé. Ponto. Salvos. Agora, para que Jesus nos salva? Jesus nos salva para as boas obras. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine um marido e uma mulher, tá? E aí a mulher resolve trair o marido. Ela trai o marido, tem um relacionamento extraconjugal e tal. O marido descobre, ela pede desculpas e o marido resolve perdoar para continuar o relacionamento. Aí ela diz assim, já que ele me perdoou, eu vou trair de novo. Essa mulher entendeu o perdão? O marido a perdoou para que ela o traísse de novo? Não. Mas às vezes a gente quer fazer isso com Deus. Já que Deus perdoa, eu não vou mais precisar guardar os mandamentos. Espera aí, você não entendeu o perdão de Deus. Você não entendeu a graça de Deus. Porque Deus não nos salva para o pecado, Deus nos salva para as boas obras.
para a gente manter-se naquilo que ele estabeleceu. Então, o que é pecado? É importante a gente entender isso. 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Diz assim, olha, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é o quê? A transgressão da lei. Então, veja, se o pecado é transgressão da lei, e eu digo, por algum motivo, que a lei foi abolida, que a lei não precisa ser mais guardada, portanto, não existe mais pecado. Agora, veja a consequência disso. Ó. Se não há lei, não há pecado, porque o pecado é transgressão da lei, ok? Então, se eu tiro a lei dali, o que é que não tem mais? Pecado. Então, se não tem pecado, ou se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem necessidade de arrependimento. Portanto, eu não preciso de Salvador. E Jesus, então, fez um sacrifício em vão. Você entende isso? Quando Satanás quer acabar com a lei de Deus, no final das contas, ele está tentando atingir Jesus Cristo. Porque é isso que ele tenta fazer desde o início. Se você olhar Isaías 14, Ezequiel 28, o grande objetivo de Satanás sempre foi tirar Jesus do seu papel de Deus, de Salvador. Ele não conseguiu no céu, porque ele era muito mais fraco que Jesus. Apocalipse 12 diz que houve guerra no céu. Miguel, que era Jesus e os seus anjos, expulsaram Satanás e seus anjos do céu. Ele perdeu lá. Então, como é que ele quer atingir Jesus agora? Ele quer acabar com a lei. Não precisa mais guardar a lei. Por quê? Porque se você acaba com a lei, a consequência final é você desfazer ou diminuir a importância do sacrifício de Jesus. Por isso que a lei não pode ser abolida, gente. Por quê? Porque a lei é o caráter, a revelação do caráter de Deus para a gente. E ela faz parte de uma cadeia que nos lembra que Jesus morreu porque nós estamos em pecado, que é a transgressão da lei. Pode falar, João. Bem, se o próprio Jesus diz lá em Mateus 5, 16, 17, né? Eu não vim para abolir a lei, mas sim para cumprir a lei. Né? E assim, eu acho que todo cristão já leu esse versículo e leu esse que a gente acabou de ler também. Sim. Então, por que na igreja tradicional vai se dizer, não tem mais essa lei do Antigo Testamento, tem a lei do Cristo. Pois é. Então, por que eles vão dizer isso? Eu sempre fico me perguntando, quando eu ouço essa expressão, você já ouviu outras vezes? Mas que lei do Cristo é essa? Porque eu nunca vi Jesus dizendo assim, agora eu estou te entregando uma nova tábua dos 10 mandamentos com a minha lei. Jesus não estabeleceu nenhuma lei nova. Ele resumiu a lei em duas, em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e ele confirmou todos os mandamentos dos 10 mandamentos. Aliás, ele citou os 10 mandamentos algumas vezes. Então, eu realmente não sei te dizer, Gilvan, de onde se tira a lei do Cristo. Porque, aliás, quem foi que escreveu a lei dos 10 mandamentos? O próprio Cristo, pré-encarnado. Você quer ver? Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu não falei ao longo da temporada, mas isso é importante. Já te dou a palavra, Abner. Vai em João 8,58, por favor. João capítulo 8, versículo 58. João 8,58. Diz assim, ó. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou está em letra maiúscula aí para vocês? Eu sou. Eu sou. Essa expressão eu sou, ela é uma expressão que remete ao Antigo Testamento. Quando foi que a gente ouviu eu sou no Antigo Testamento? Vai lá para Êxodo. Êxodo capítulo 3, Êxodo 3,14. Disse quem a Moisés? Deus. Quem foi que disse para Moisés isso aí? Só? Deus. Deus. Foi o que ele disse? Eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Por que o povo quis apedrejar Jesus? Ó? Volta lá para João 8,58, o versículo seguinte diz assim, então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que quiseram atirar pedras em Jesus depois que ele disse, eu sou? Porque eles entenderam muito bem que Jesus estava dizendo que ele era o Deus de Êxodo 3,14.
E quem foi que escreveu as tábuas dos 10 mandamentos? O Deus eu sou. É só você seguir no texto bíblico do capítulo 3 ao capítulo 20. Foi o Deus eu sou que escreveu a tábua dos 10 mandamentos. Então, Gilvan, a gente pode responder para as pessoas assim, é a lei de Cristo? Ah, é. Então foi ele que escreveu. Porque ele é o Deus eu sou. Você entende isso? É você querer dizer que Cristo não é o Deus do Antigo Testamento, mas é o mesmo pré-encarnado. Pode falar, Gilvan. Porque quando a gente acaba ouvindo isso eu tinha até um problema quando se falava dessa lei de Moisés, a lei de Cristo, porque dava uma impressão assim para mim. Deus é meio, eu vou falar isso aqui, mas Sim, que claro, Deus é meio esquizofrênico. Lá ele falou uma coisa, e aqui com Cristo ele falou, gente, o que foi que eu fiz? Isso está errado. O que tem o pessoal ficar sem guardar o sábado? O que tem essa comer uma comida que não é pura? Porque parecia que Deus tinha se arrependido de tudo aquilo que ele tinha feito antes. Então, você percebeu aí, ó, João 8,58, Êxodo 3,14. Jesus está dizendo que ele é o Deus que escreveu a tábua dos 10 mandamentos. Então, você quer seguir a lei de Cristo? Tá bom. Está lá em Êxodo 20. Essa é a lei de Cristo. Pode falar. Então, isso justifica quando nós... Porque existe esse questionamento, né? Como o Gilvan acabou de falar. E aí, nós vamos para as penalidades que se tem no passado, parecia ser mais forte, como você falou. Não, Deus mata do mesmo jeito. Deus mata não, desordena, né? Isso. E aí só que agora nós temos a graça e a misericórdia. Mas sempre teve também. Sempre teve também. É porque a misericórdia parece ser mais presente agora. Então, veja, é que a gente está olhando, a gente tem 4.000 anos de história, mais ou menos, de Gênesis até Malaquias. E nós avaliamos a nossa vida por 30 anos de história, 40 anos, 100 anos de história que a gente está conseguindo ver aqui na nossa frente. Mas se você colocar em perspectiva, os 4.000 anos lá e esses 2.000 e poucos anos que nós estamos vendo depois de Cristo, Jesus não mudou em nada. E veja, no final desse período pós-Cristo, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, ele vai tratar do mesmo jeito o povo. Ele vai salvar os salvos e vai matar os perdidos. Deus não mudou. É só a gente ter calma. A gente está querendo que ele haja como ele agiu no passado, ele vai agir. Mas ele disse que agora não, é na hora dele, entendeu? Então não tem mudança de Deus, nem do Antigo para o Novo Testamento. Muito bem. Qual é o resultado final ou fruto do pecado? O pecado é a transgressão da lei. Vamos repetir o texto que a gente leu semana passada, Tiago 1,15. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Esse texto a gente já conhece. Agora, esse texto de Romanos 6,23, ele é muito importante. Paulo está falando sobre a teologia da graça, do pecado, e ele diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos pensar nessa figura do salário? Né? Eu não vou falar com os empresários aqui, porque empresário não tem salário, né? Você, empresário, paga o seu próprio salário. Mas nós que somos, que trabalhamos aqui, funcionário de alguém. Vamos lá, o pessoal do CLT aqui, né? Todo mês, o meu chefe aqui, na Novo Tempo, deposita o meu salário. E eu não sei, eu nunca fiz isso, não sei se você, quando era CLT e tal, você já fez isso. Caiu o seu salário na conta, você então mandou uma mensagem para o seu WhatsApp. Querido chefe, muito obrigado pelo favor de ter depositado o meu salário. Como o senhor é bondoso. Muito obrigado. Alguém já fez isso? Não, por quê? Porque o salário é uma coisa que a gente merece. A gente trabalhou o mês todo, fez o que a gente tinha que fazer e tal, e no final do mês se deposita o salário porque o trabalhador merece o seu salário. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que o pecador merece? A morte. Se a gente for orar assim, ó, Senhor, me dá o que eu mereço, pode ser um ataque cardíaco fulminante na hora da oração. Por quê? Porque a única coisa que a gente merece de Deus é a única. Você tem uma casa, você não merece ter essa casa. Você tem roupa para vestir, você não merece essa roupa. Você tem vida, você acordou hoje, você não merece estar acordado. Você tem um marido, uma esposa, você nem merece ter esse marido, essa esposa. Você tem, sei lá, o dinheiro para viajar, você não merece ter esse dinheiro.
Você tem, de alguma forma, alguma alegria durante a sua vida? Algum tipo de contentamento? Você não merece esse contentamento. Não merecemos absolutamente nada. Se Deus fosse dar para a gente o que a gente merece, a gente receberia apenas a morte. E isso deveria fazer a gente pensar profundamente. Porque qualquer coisa boa que a gente tem na vida é fruto da graça e da misericórdia de Deus. A graça que nos dá o que a gente não merece e a misericórdia que não nos dá o que a gente merece. O salário do pecado é a morte. Então, o fato da gente ter vida eterna, só diz respeito àquilo que Deus fez, a graça de Cristo, tá bom? Portanto, olha, a salvação que recebemos deve gerar em nós um profundo sentimento de gratidão e nos impulsionar à fidelidade. A fidelidade, amigos, portanto, ela é uma resposta à graça de Cristo. E aí ficaria muito estranho se a gente dissesse assim, olha, Deus nos salvou pela graça, a gente não precisou fazer nada, Ele fez tudo por nós. Então, já que Ele me salvou pela graça, eu não quero nem saber o que Ele está pedindo para mim. É assim que a gente age com Deus? Não, Deus nos salvou pela graça, Deus nos deu a graça, Ele nos dá a salvação, a gente merece a morte, Ele nos dá a vida. Então, a minha atitude como adorador é assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor fez por mim o que eu não poderia fazer. O Senhor me deu o que eu nunca conseguiria sem o Senhor. Então me diz o que o Senhor quer de mim. E eu vou fazer. Eu vou fazer uma ilustração aqui. Toda ilustração, ela é falha, tá? Mas é só ilustração. Imagine que o Jonatas estava lá no seu escritório de advocacia, ganhou uma causa muito grande e ele resolveu que ele ia me presentear. E ele chegou lá na frente da minha casa com uma Ferrari 0. Vermelhinha e tal, tocou a campainha. Eu não tenho nem garagem para a Ferrari, mas tocou a campainha e disse, pastor, assim, ó, aqui, ó, é sua, já está no seu nome, está aqui o documento. Aí eu disse, mas Jonas, o que foi que eu fiz? Não, você não fez nada, eu tive vontade de lhe dar. Ah, tá bom, obrigado. Aí ele diz assim, mas pastor, eu preciso ir até a rodoviária, pegar o ônibus para voltar para casa. O senhor pode me dar uma carona até lá? Eu disse, não, pega um Uber. Eu não vou te dar carona no meu carro. O que eu seria, no mínimo? Ingrato. No mínimo, ingrato. Mas o que Deus nos deu, amigos, é muito mais que uma Ferrari. Muito mais que uma Ferrari. Aí Deus diz assim, filho, eu te dei salvação. O começo dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor que te tirou do Egito, da terra da servidão. Aí quando ele diz assim, eu te dei muito mais que uma Ferrari. Agora não tem outros deuses diante de mim. Eu digo, não. Vai de Uber. Não faça mais de escultura. Não, Senhor, vai de Uber. Não tome o nome do meu Deus, o meu nome em vão. Não, Senhor, vai de Uber. Guarda o dia de sábado. Não, Senhor, vai de Uber. Honra teu pai e tua mãe. Não, Senhor, não, vai de Uber. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? É no mínimo ingratidão. A gente querer dizer que porque Jesus nos salvou pela graça, eu não tenho que obedecer à lei. Eu não obedeço à lei para ser salvo. Eu obedeço à lei porque eu entendi a salvação que eu recebi de graça. E o mínimo que eu posso fazer é ser obediente a esse Deus. Muito bem. A fidelidade, portanto, não é a causa da salvação, mas o seu resultado na vida do cristão. Ficou claro isso? A fidelidade não é a causa da salvação. Qual é a causa da nossa salvação? A graça de Cristo. Ela é que causa a salvação. A fidelidade é o resultado na vida do cristão. O resultado de entender essa graça. E como a graça de Deus deve nos impulsionar para a fidelidade? Esse texto de Josué é precioso. Josué estava fazendo o seu último discurso para o povo. Ele já estava bem velhinho, ele ia morrer. Último discurso para o povo. E no último discurso ele está reproduzindo o que Deus diz para o povo. Ele diz assim, ó, eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e do Egito e sirvam ao Senhor.
Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha essa estrutura desse texto, amigos. Deus começa dizendo assim: tudo que vocês têm, mas não conquistaram nada. Vocês estão morando numa terra que vocês não conquistaram. Vocês estão morando em casas que vocês não construíram. Vocês estão comendo vinhas que vocês nem plantaram. Aí Josué diz assim, aí Deus diz assim: então agora me serve com integridade e fidelidade. E Josué diz assim, aí Josué falando para o povo: olha, vocês ouviram Deus falando? Ele deu tudo para vocês. Tudo que vocês têm aí nessa terra, tudo foi dado por Deus. E aí, vocês vão servir a quem? E aí ele termina dizendo: olha, vocês servem a quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é o processo da salvação e o processo da fidelidade. É você entender que Deus te deu tudo quando você não podia e nem merecia ter nada. E porque Ele fez isso por você, agora você vai responder com fidelidade. É bonito esse processo, não é? Eu acho lindo esse processo. E Deus quer que a gente entenda isso e viva isso. E a gente tem mais coisas sobre esse assunto no próximo bloco, então não sai daí, porque a gente volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. Eu quero te oferecer aqui a revista Esperança, que é a revista oficial da Novo Tempo. E o tema desse fascículo é Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Nós estamos aqui, nesse conteúdo aqui, trabalhando a doutrina da salvação. Você vai entender todo esse processo de salvação, como se dá, o que Deus fez, o que a gente deve fazer. Enfim, é uma revista completa sobre esse assunto, escrita pelo pastor Vinícius Mendes, do Lições da Bíblia. Você vai poder levar para casa e ter muito cuidado para estudar com calma. Muito bem, você pode pedir esse guia de estudos em 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21, ou mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 129 8244 44 49. Quanto custa essa revista? Bem, ela tem um custo, mas não é você que vai pagar. Os Anjos da Esperança já pagaram todos os custos, inclusive o envio para a sua casa. Você só precisa pedir e a gente vai mandar sem custo algum para você. Vamos continuar então? Estudando sobre essa questão da fidelidade. O profeta Isaías então descreveu o sacrifício de Cristo, que foi o responsável por nossa salvação. Ele diz em Isaías 53, 5 e 6, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tá? E qual é a parte do homem nesse plano de redenção? Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Para nós é ir até Jesus e beber da água da vida, porque Ele pagou todo o preço que foi no nosso lugar. Tá? Muito bem. E quando Jesus pagou esse preço? Aí tem aquele texto que nós já lemos aqui, quando ele diz, está consumado. Ele pagou o preço lá na cruz. Pode falar, Rosana. Bom, pastor, eu só queria comentar, sobre a salvação. Assim, que tem pessoas que acham que é difícil. Realmente é difícil. Mas o Senhor, ele deixa claro, dentro da palavra dele, que no mundo sofreremos aflições, mas aquele que suportar e que ir até o fim, esse sim será salvo. Exatamente. Eu te digo que é mais difícil se perder do que se salvar. Porque para se salvar, você aceita a graça de Cristo. Aí para se perder, você tem que fazer um monte de coisa. Então, para se salvar é aceitar a graça de Cristo. Tá? Muito bem. Por que eu estou enfatizando tanto essa questão da graça? Da salvação pela graça, de entender o que Jesus fez por nós. Porque eu quero falar agora sobre fidelidade.
Mas eu quero saber se ficou claro que esta fidelidade não é feita para que nós sejamos salvos. Essa fidelidade é feita é exercida como resultado da salvação que Deus nos deu. Ficou claro isso? Deu para entender? Você de casa entendeu isso? Que a gente não é fiel a Deus para receber coisa dele. Nós somos fiéis a Cristo porque Ele já nos deu coisas. Esse é o caminho. Nós não somos fiéis para receber coisa dele. Nós somos fiéis porque Ele já nos entregou as coisas. Ele já fez o que tinha de fazer e a gente está respondendo. E agora eu quero contar para vocês uma história de fidelidade que para mim é uma das mais lindas da Bíblia. Abra sua Bíblia, você de casa também, em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 é um capítulo que fala sobre fidelidade. E tem uma história lindíssima aqui. Daniel capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Tá? Abra sua Bíblia em casa também, Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Aqui nessa versão da Bíblia, que é a Nova Almeida atualizada, eles já fizeram a mudança, a conversão de côvados para metros. Mas a medida em côvados é importante. Aí diz que são 60 côvados de altura por 6 de largura. Né? E veja, o 6 é um número muito importante na cultura babilônica, porque o 6, na Bíblia também, é um número que aponta para homens. Lembra do número 666, lá no Apocalipse? Diz que é um número de homens. Então, por que essa estátua tem 60 por 6 exatamente? Você já multiplicou esse número, quanto é que dá? 60 vezes 6? Dá 360. Que é exatamente o número de graus da circunferência. No mundo babilônico, que é onde essa história está acontecendo, a totalidade de graus da circunferência simbolizava a totalidade dos deuses. Então, esta estátua que Nabucodonosor ergue, ela é uma estátua que está dizendo assim: nela estão representados todos os deuses da Babilônia, e essa estátua está apontando para um homem. Quem era o homem? Nabucodonosor. Ok? Vamos continuar. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 3 em diante. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Veja que várias vezes se repete essa frase, que Nabucodonosor tinha levantado. Porque o foco desta imagem era a figura de Nabucodonosor. Só um contexto. No capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho, lembra? Ele sonhou com a cabeça, uma estátua que tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés de barro de ferro. Uma pedra que era lançada sem auxílio de mãos humanas. Quando Daniel interpretou para ele, ele disse: você, rei, é a cabeça de ouro, mas você vai ser substituído pelo peito de prata, que seria já o Império Medo-Persa. Então, essa imagem aqui do capítulo 3 está toda de ouro. Nabucodonosor está dizendo: eu não vou passar coisa nenhuma. Eu vou ser eterno. Então, por isso que aponta para ele. Aí, no versículo 4 diz: nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então, o que a história está dizendo? É o seguinte: Nabucodonosor levanta essa estátua, e quando ele levanta essa estátua, ele convida todos os líderes, e dentre esses líderes estão 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel. Daniel não estava ali, ele não foi convidado. Onde ele estava? Ninguém sabe.
muito provavelmente Nabucodonosor ficou meio constrangido de ter que explicar para Daniel por que a imagem do capítulo 3 era toda de ouro, quando a estátua do sonho do capítulo anterior era só a cabeça de ouro. Então, talvez, para evitar um constrangimento, Nabucodonosor tenha mandado Daniel para alguma missão longe. Ele não estava lá. E como é que a gente sabe que ele não estava lá? Porque se ele tivesse, não seriam 3 em pé. Seriam 4. Ou vocês têm dúvida disso? Não, né? Então, eles convidaram. E a ordem era o seguinte: quando a música tocar, todo mundo tem que se ajoelhar e adorar aquela imagem. E aí chegou um problema para os 3 jovens. Por quê? Porque aqueles 3 jovens, assim como Daniel, não adoravam outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Eles não poderiam se prostrar. Só que o que estava custando ali? A vida. Não era perder o emprego, não era perder amigos, era perder a vida. Porque eles disseram assim, ó, quem não se prostrar, a lei dizia, quem não se prostrar vai ser lançado imediatamente na fornalha de fogo ardente. Ok? Vamos lá. A partir do versículo 7. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Ou seja, quando todo mundo se ajoelhou, os 3 jovens se destacaram. E veja, eu acho isso muito bonito, porque quando é que um cristão, um servo de Deus se destaca? Na hora que a fidelidade é requerida. Enquanto estava todo mundo numa situação comum, ninguém se destacava. Quando todos se ajoelharam diante da estátua, a fidelidade ficou evidente. Aí eles foram lá e disseram, olha, tem 3 em pé lá. O rei Nabucodonosor mandou chamá-los, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, olha o que Nabucodonosor falou. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Olha Nabucodonosor. Diz assim, e veja que a lei inicial dizia assim, quem não se prostrar vai ser lançado na mesma hora. Nabucodonosor dá uma segunda chance para eles. Talvez porque fossem bons funcionários. Aí ele diz assim, olha, vocês não vão se prostrar, eu vou mandar tocar de novo, e agora a música vai tocar só para vocês. Vocês percebem? Satanás, na figura de Nabucodonosor, está dando uma outra oportunidade de infidelidade personalizada para aqueles 3. Vai tocar de novo. Vou mandar tocar de novo a música e agora vocês se prostrem. E agora vem a resposta das mais lindas que tem na Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Eu tenho que me segurar toda vez que eu leio esse texto. Porque para mim, está claro aqui, meninos de 18, 19, 20 anos, é o que eles tinham ali. E eles olham para o rei e dizem assim, rei,
pode esquentar a fornalha. Não precisa tocar a música de novo, não. Porque se o Deus a quem servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra agora. Mas mesmo que Ele não queira nos livrar, nós não vamos nos prostrar. Vocês conseguem parar para pensar nisso? Eram 3 jovens, com a vida toda pela frente. Eles diziam assim, olha, se Deus quiser nos livrar, amém. Se Deus não quiser nos livrar, amém. Nós vamos continuar fiéis. Amigos, vocês conseguem ver 3 jovens que eram fiéis a Deus, independente da recompensa. Sabe por quê? Porque eles tinham entendido que a fidelidade a Deus não é vivida pelo que Deus vai fazer. A fidelidade a Deus é vivida pelo que Deus já fez. A história continua dizendo que eles não se prostraram, eles foram lançados na fornalha. E sabe qual era o sentimento que eles estavam indo quando foram para a fornalha? Nós vamos morrer. Porque Deus não quis nos livrar até agora. E eles estavam dispostos a morrer. Lá dentro da fornalha, Jesus aparece com eles e eles caminham dentro da fornalha. E a história muda. Na primeira metade da história, o nome de Nabucodonosor era exaltado. Na segunda metade da história, o próprio Nabucodonosor exalta o nome de Deus. Porque aqueles 3 jovens foram fiéis. Sabe o que essa história me faz pensar? Que ninguém ameaça a minha vida. Para eu não ser fiel a Deus. No país que a gente vive, ninguém ameaça a nossa vida porque a gente vai ser fiel a Deus. Nos ameaçam de perder o emprego. Nos ameaçam de perder uma amizade. Nos ameaçam de perder talvez algum privilégio. E por muito menos que uma fornalha, a gente se ajoelha diante da estátua. Aqueles 3 jovens, amigos, eles são um exemplo para a gente. Porque eles não estavam interessados nas bênçãos de Deus. Eles estavam interessados em Deus. Eles não estavam interessados no que Deus ia fazer. Eles já tinham consciência do que Deus já fez. Amigos, eu não tenho dúvida de que quando vocês olham, e você de casa também, quando você olha para os 10 mandamentos de Deus, tem desafios gigantescos para você. Talvez equivalentes a uma fornalha. Aí eu ouço os 3 jovens dizendo assim, olha, se Deus quiser me livrar, Ele me livra. Mas se Deus não quiser me livrar, eu vou continuar fiel. E de onde é que vem esse poder? De onde é que vem essa fidelidade? Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Você está olhando aí de casa para mim dizendo assim, pastor, eu não tenho coragem de ser como os 3 jovens eram. Eu também não tenho. Os 3 jovens também não tinham. Quem foi que deu coragem para eles? O Espírito. Você não tem coragem. Eu sei. Talvez o desafio que se coloca diante de você para ser fiel aos mandamentos de Deus, o desafio que se coloca diante de você é tão grande quanto uma fornalha. Mas aí eu pergunto para você, e aí? Quer dizer que você só vai ser fiel a Deus enquanto for vantajoso para você? Você só vai ser fiel a Deus enquanto você ganhar alguma coisa em troca? Ou será que você vai ser fiel a Deus, custe o que custar, apenas pelo que Deus fez? Amigos, hoje o meu apelo é diferente. Eu não vou lá para trás quando os meninos começarem a cantar. Eu vou ficar aqui.
Porque o meu apelo é para que a gente fique em pé diante de Deus, dizendo assim: Senhor, custe o que custar, eu vou ser fiel ao Senhor. E eu quero o fruto do Espírito na minha vida, para que fidelidade seja gerada e eu possa tomar as decisões que eu tenho que tomar. Eu quero convidar você, à medida que os meninos cantam, se essa for a sua decisão, você vai ficar em pé, porque eu já vou ficar aqui em pé dizendo: Senhor, é isso que eu quero. E você vai ficando em pé no seu lugar como uma decisão pública. Você está pensando assim: pastor, eu não sei o que significa no futuro essa minha decisão. Os meninos também não sabiam lá na fornalha. Eles não tinham ideia de que quando eles entrassem na fornalha, Jesus apareceria. Eles não faziam ideia de que quando entrassem na fornalha, Jesus estaria ali para protegê-los. Hoje é dia de tomar decisão pela fidelidade. O que vai acontecer é dar conta de Deus. Se você quer tomar essa decisão, você de casa também, enquanto os meninos cantam, vai ficando em pé no seu lugar. Você de casa também, porque é hora de decidir. Podem cantar. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Fiquem aqui. Fiquem aí. Amigos, eu só posso dizer uma coisa. Quando a gente é fiel, se tiver que ir para a fornalha, Jesus está lá dentro esperando por nós. Não sei o que é que significa isso na vida de vocês, mas a fidelidade a Deus sempre será a melhor coisa a se fazer. Você de casa também, né? Talvez você esteja aí emocionado com esse momento e desafiado a ser fiel a Deus. Seja. Porque se é para ir para a fornalha, vá, porque Jesus está lá dentro esperando por você. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por nos falar tão profundamente. E eu só te peço, Senhor, ajuda Teu Santo Espírito para que o fruto floresça em nós e a fidelidade na nossa vida seja a toda prova, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado através da nossa vida. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Na verdade, nessa temporada vindo aqui, eu senti uma imersão mesmo no estudo e nos 10 mandamentos. Muitas vendas abriram assim, meus olhos, mostrando de que realmente a palavra de Deus deve ser estudada, não só lida. E além de eu conhecer, me sinto na obrigação de mostrar para as pessoas que fazem parte do meu convívio, das pessoas que eu encontrar, me sinto na obrigação de compartilhar isso com elas. Muito obrigado, Rede Novo Tempo, a todos os anjos, né, os anjos da esperança que estão ali contribuindo para que esse momento aconteça também na nossa vida. Muito obrigado, Rede Novo Tempo, por tudo que eu vivi aqui esses dias. Renovado. Acho que essa seria a grande palavra, né? Desde o início até aqui, cada dia foi como se fosse subir uma escada, né? E subindo de nível, né, no conhecimento da palavra de Deus. E eu quero manter essa fidelidade para com Deus, para ter a semelhança, viver, estar sempre na concordância das coisas de Deus. Nós aprendemos que nós só podemos ter aquilo que Deus oferecer para nós. Somente a Ele, a toda a honra e a toda a glória. Amém. Que você escolha Deus, que você escolha seguir os mandamentos do Senhor, porque vale a pena ser fiel a Deus.